vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Trazer aqui informações do Vitória, porque após empatar com o Vila e adiar o acesso à primeira divisão, jogadores do Vitória ganharam folga, só voltam ao trabalho hoje, né, à tarde, quando começa a preparação para encarar o Novo Horizontino, partida dificílima, né, cara? Dificílima, lá em São Paulo, o Novo Horizontino ainda está aspirando ser um dos times que vai ficar no G4 ao final do campeonato e chegar na Série A, ainda acredita nisso. O Vitória não tem, vamos dizer assim, uma preocupação maior, né, em termos de escalação. Do volta, o Yuri Castilho deve voltar também para o time e isso vai dar uma tranquilidade no Vitória, porque na fase ofensiva, os jogos com o Matheus Gonçalves e com o Giovanni Augusto de titulares não foram jogos bons do Vitória, mas, Fábio, hoje já tem algo para o torcedor do Vitória ficar olhando, né? Vamos colocar logo a tabela, já que você vai falar, porque o acesso pode vir hoje, pode né, vir hoje, exatamente. Coloca aí, por favor, porque às 9h30 da noite a gente vai ter Criciúma e aquele ABC ali, cara. Aquele ABC ali que tá na lanterna, esse ABC que hoje o torcedor do Vitória precisa contar para que possa terminar a noite já garantido na Série A. Lógico que a gente falou ontem, vai falar daqui para frente, até que assine, confirme. O Vitória está por uma questão burocrática, né? Longe de se dizer subiu, o time de Série né? A. Praticamente subiu. Então, já subiu, né, Cássio? Deixa de pipocar, já subiu, Cássio. respeite a estatística. Hoje, se o ABC empatar, subiu matematicamente. Se o ABC ganhar, subiu matematicamente. Mas quando o Vitória entrar em campo contra o Novo Horizontino e a bola rolar, no 0x0, o Vitória estará garantido o seu acesso. Vamos falar de seleção brasileira, porque o Brasil ontem anunciou convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. A maior novidade foi a primeira convocação de Endrick para a seleção principal. O atacante de 17 anos marcou 3 gols nos últimos 2 jogos e vem comandando a reação do Palmeiras no Brasileirão. É um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. Confira a lista completa. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Lucas Perry, Botafogo. Laterais: Carlos Augusto, da Inter de Milão, Emerson Royal, do Tottenham, Renan Lodge, do Olympique de Marselha. Zagueiros: Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Nino, do Fluminense. Meio-campistas: André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, Joelinton, do Newcastle, Rafael Veiga, do Palmeiras e Rodrigo, do Real Madrid. Atacantes: Endrick, do Palmeiras, Gabriel Jesus, do Arsenal, Gabriel Martinelli, também do Arsenal, João Pedro, do Brighton, Paulinho, do Atlético Mineiro, Pepe, do Porto, Rafinha, do Barcelona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A seleção encara a Colômbia no próximo dia 16, em Barranquilha. E no dia 21, pega a Argentina, atual campeã mundial, no Maracanã. Douglas Luiz chorou, conseguiu a convocação. Talisca ainda fora. E Talisca continuou jogando bem também, né? O Douglas Luiz está jogando bem, acho que a convocação é justa, deveria ter acontecido antes. E eu acho que tem vaga para o Talisca aí na seleção brasileira. O Talisca está mantendo um nível de performance muito alto, né? E se o Melhor Neymar, Gabriel Jesus, com certeza. e se o Neymar está jogando no futebol saudita e tem espaço para ser convocado, é lógico que o Neymar é excepcional, eu acho que quem está performando bem lá também precisa ser olhado com carinho. Acho que o Talisca poderia ter sido esse jogador. Endrick é sim um destaque, Fábio. E outro destaque é o PP ali, né? Que está sendo usado como lateral no Porto e foi convocado. Percebi também que laterais não estão ali com tantas opções, né? O Renan Lodge, o Carlos Augusto, não são jogadores que empolgam, o Emerson Royal também não. Lucas Perry ainda está sendo convocado, mas não está num momento bom. Enfim, a seleção brasileira, de qualquer forma, está fazendo um processo meio que forçado de renovação. Sem Casemiro machucado, sem Neymar machucado, o Richarlison ficou de fora, também está com problema de lesão no Tottenham. Então, quem sabe o Fernando Diniz, nessa difícil janela, possa ter uma oportunidade de conhecer novos jogadores para a seleção. Coloca só imagens do Bahia aí pra gente falar do tricolor. Hoje me preocupa, viu, Cássio? Porque o David Duarte foi escolhido para ser o cara que vai dar a entrevista. Significa que o David Duarte vai ser mantido como titular? Será que não vai dar para Vitor Hugo? Olha, pode ser. Pode ser que aconteça isso. O Canu volta para o Bahia contra o Cuiabá, é o capitão do time. Gilberto também, né? Gilberto, lateral direito também. Mas o Raul Gustavo, a gente sabe que está praticamente fora da temporada por conta da lesão muscular que sofreu, né? Se voltar antes vai ser uma surpresa. E o Vitor Hugo, parecia que estava tudo certo, né? Teve aquele problema, o corte na cabeça contra o Inter, mas depois as coisas pareciam mais organizadas e veio
esse problema aí de estômago, né, contra o Grêmio. Não jogou e eu imaginei que fosse algo que pudesse ser simples, né? Resolvido. Aparentemente, o David Duarte vai para o jogo. Normalmente, quem vai dar entrevista coletiva vai para o jogo, e aí pode ser que seja Canu e David Duarte, a zaga do Bahia. Tabela da Série A pra gente mostrar. Ontem o Vasco venceu o Botafogo. Ê, Botafogo, Eita. vai perder o título, viu? E com isso o Vasco embolou mais a situação. O Cruzeiro tem jogos a menos e o Bahia precisa vencer desesperadamente quinta. O Bahia tá vendo a pressão subir de novo. O Bahia tá com o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, que tá dentro da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos. O jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, jogo difícil, mas é uma oportunidade de pontuar e um pontinho já bota o Cruzeiro à frente. E aí o Vasco, que é o adversário ali que o Bahia estava secando ontem, né, contra o Botafogo, conseguiu vencer, performou, venceu o Cuiabá fora, venceu o Botafogo, líder, em casa, e vai ter uma tabela, não vai jogar nesse meio de semana, seria contra o Cruzeiro, o jogo vai ser adiado, mas o próximo jogo do Vasco no fim de semana é contra o América Mineiro. Então o Vasco tende a melhorar a sua faixa de pontuação. O Bahia precisa correr contra o Cuiabá e depois contra o Atlético Paranaense para poder tentar se chegar numa faixa de pontos e dar um pouquinho mais de segurança. Eu não acredito que 43 pontos mais sejam seguros para manter um time na primeira divisão, Fábio. Valeu, Cássio. E lembrando que Santos e Cuiabá empataram e esse resultado foi bom para o Bahia. Santos e Cuiabá foi bom sim, porque distribuiu apenas 2 pontos na tabela. O Santos passou, mas está 1 ponto à frente. E o Cuiabá não desgarrou tanto, está apenas 4. Se o Bahia venceu o confronto direto aqui na quinta-feira, bota o Cuiabá no jogo também. O homem é difícil de arrancar uma declaração, viu, Casé? E você? Já confirma o Vitória na primeira divisão? Para mim já subiu, mas ele fica matemática, não sei o que, ponto. É com você aí, Casé. Tchau.